a senhora Kazawa a respeito dessa página Cadastro Online. Aqui eu retirei a janela pop-up e incluí um pouco mais de textos. Esse texto eu incluí por uma razão, porque eu aumentei esse espaço. Desde esse pequeno ponto até aqui eu aumentei esse espaço. Eu aumentei para 700 pixels. Bem, eu vou explicar por quê. Bem, antes aqui eu já posso falar que aqui já está fixo. Vai ficar sempre fixo nesse ponto. Então nessa parte do cadastro sempre vai ficar fixo aqui. Aproveitei também e deixei essa parte dessa imagem do chat aqui para o lado, para não ocupar esse espaço do cadastro. Ok? Aqui então já está ok. Vai ficar sempre fixo nessa posição. Eu aumentei aqui um pouco os textos por um motivo. Primeiro, para ficar fixo. Note, porém, que esse cadastro, esse formulário, esse mesmo sistema é o mesmo que o cadastro desse sistema aqui. Exatamente o mesmo. Então, por exemplo, aqui. Aqui existe uma determinada quantidade de texto. A partir desse ponto, existem esses textos. E ocupa todo esse espaço. Então, exatamente por essa quantidade de textos, vai dar uma pequena diferença aqui, nessa parte. Então, aqui vou me candidatar. E vai notar essa diferença. Nota que aparece aqui abaixo. Isso acontece devido a esse texto, a quantidade de texto aqui. Porque eu deixei como padrão 700 pixels. Então ele sobe 700 pixels. E existe essa diferença daqui e aqui. Então, o que eu vou te pedir é para não colocar excesso de texto aqui, ou se for colocar, manter um padrão, um determinado padrão de número de linhas, por exemplo, porque se passar de 700 pixels, aí então eu tenho que aumentar aqui, para aqui também ficar fixo. Então seria interessante manter um padrão nos textos de vagas de trabalho. Ok? Então, novamente aqui. Então nessa parte vai ficar mais abaixo devido ao tamanho desse texto, a partir desse ponto aqui, até o final. Se diminuirmos esse texto, então você vai notar agora a diferença. Então seria interessante aqui manter um padrão de número de linhas, para evitar que essa parte do cadastro fique muito abaixo e que pelo menos apareça aqui a pergunta que é o mais importante. Eu vou editar essa vaga tirando um pouco de texto. Vou tirar a partir daqui. Se o padrão da Sankey for um texto mais largo, me avisa que é para mim modificar esta parte aqui para que fique aqui, fique aparecendo pelo menos a pergunta, e aqui fique fixo
de forma correta, porque o formulário é exatamente o mesmo. Deixa eu atualizar aqui essa página. E agora nós temos menos texto, uma quantidade menor de texto, e vou me candidatar. Então você vai notar que agora sim aparece um pouco mais o formulário, exatamente aqui. Ok? Então, para evitar conflito entre esse formulário, essa parte do formulário e esta, seria interessante manter aqui um padrão de número de linhas. Se o padrão for maior que esse, por exemplo, depois eu peço a você que crie esse padrão para que eu possa contar o número de pixels, para deixar os dois padrões exatamente iguais. Ok? Então, novamente, aqui vai dar sempre essa pequena diferença por causa do número de textos da vaga. Ou seja, quanto mais texto tiver, mais esse cadastro vai para baixo. Então, quanto menos texto tiver, mais vai ficar para cima. Isso acontece porque esse mesmo sistema é exatamente esse mesmo sistema. E não tem como duplicar o sistema. Então, como eu disse antes, se o padrão de texto para cada vaga for maior que isto, eu vou te pedir que me avise. Eu vou te pedir também que crie esse padrão para que eu possa calcular e modificar no código do site para que aqui fique perfeito e aqui fique aparecendo pelo menos essa parte aqui onde está a pergunta. Ok? Bem, vamos agora, deixa eu deixar como estava antes. Não, vou deixar assim, ok? Bem, vamos aqui ao painel. Aqui no painel, os registros efetuados no site, todos vão ficar exatamente aqui. Você vem até anúncios de vagas, ou perdão, anúncios de vagas não. Onde está? Aqui, formulários, e clique em registros. Todos os registros vão, todos os registros efetuados pelo site vão parar aqui. Essa parte, é claro, do gerenciador é criptografada, ou seja, não é necessário enviar esses dados por e-mail para as contas de e-mail que foram solicitadas. Eu posso retirar tudo isso daí e deixar como padrão apenas aqui nessa parte. Aqui você tem o primeiro nome, o sobrenome do candidato e a foto quando houver foto. Se deseja colocar mais itens aqui nesse espaço, basta clicar aqui e colocar os itens desejados. Por exemplo, onde você mora, você segura e puxa, coloca na posição onde deseja. Vou colocar o e-mail também. Pronto. E clicar em salvar. Se deseja retirar, basta fazer o contrário. Clicar em salvar, a página vai ser atualizada automaticamente.
E aqui aumenta o número de itens. Então aqui vai aparecer nome do candidato, sobrenome, a foto se houver foto. Aqui eu coloquei também se entende japonês, onde mora atualmente, e o e-mail. Você pode tirar, diminuir esses textos ou aumentar, como disse antes, clicando aqui. Agora eu vou retirar apenas como exemplo. Esse é o e-mail. E a foto. Na foto eu vou deixar, vou tirar onde mora atualmente, ok? E vamos clicar em salvar. E nessa parte você tem todos os registros. E aqui nessa parte é criptografado. Bem, o que você pode fazer também aqui é clicar em ver. Se os e-mails forem retirados do cadastro, os e-mails de notificação, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui você pode reenviar a informação para os e-mails, mas se nenhum e-mail estiver cadastrado, ele não vai reenviar. Você pode clicar aqui em imprimir. Assim, esses aqui são os dados do candidato. Você pode clicar aqui em imprimir e escolher o seu leitor de PDF. Escolhe o leitor de PDF e clique em OK. Se a impressora estiver ligada, estiver conectada, ele vai imprimir também e vai guardar o arquivo em PDF. Vamos colocar aqui o nome do candidato e clicar em salvar. Uma vez feito isso, ele faz a impressão se estiver conectado com a impressora e salva em arquivo PDF. E você tem então todos os dados do candidato em formato PDF. Lembrando que a foto normalmente é em link. Ok? Então novamente vamos voltar para de registros. Se não deseja que os cadastros sejam enviados para as contas de e-mail, de qualquer forma serão enviados aqui para a página de registros. Aqui sim é criptografado, não há problema nenhum. Então aqui você pode ter acesso a todos os dados enviados pelo candidato. Clicando em ver, vai aparecer primeiro o nome, o sobrenome. Aqui tem todos os dados do candidato. Clicando aqui, pode imprimir e criar o arquivo em PDF para guardar em alguma pasta no computador. E aqui, se deseja mais itens aqui nesse campo, basta clicar aqui e colocar mais itens, segurando com o botão esquerdo do mouse e levando para ativar colunas, ou para desativar, retirar essa parte das colunas ativas, basta segurar com o mesmo botão esquerdo do mouse e levar para direita, que é a desativação, e depois clicando aqui em salvar. Ok? Bom, essa parte então do cadastro online já está ok, aqui já está fixo. E aqui, como eu expliquei, existe essa pequena diferença devido ao tamanho dos textos. Então, como citei antes, seria interessante criar um padrão de texto como eu criei aqui.
as informações básicas necessárias do trabalho. Se houver um padrão maior que esse, por exemplo, então me avisa, porque eu vou alterar no código para que aqui fique fixo e aqui apareça ao menos a pergunta, que é a parte mais importante do formulário. Aqui novamente eu vou fazer mais um cadastro de testes. Mas vou pausar porque realmente é um pouco longo. Ah sim, esqueci de citar que aqui eu consegui fazer essa alteração colocando em um espaço maior e não como estava antes, tudo na vertical. Deixei algumas partes na horizontal e um pouco mais largo o formulário. Mas de qualquer forma ele é responsivo. Se um cadastro for abandonado, aqui em registros vai aparecer sem nome, assim, claro, desde que o visitante abandone antes de incluir o nome. Se ele abandonar e ir para outra página e voltar nessa página, ele tem a oportunidade de continuar fazendo o cadastro. E também é possível fazer com que o cadastro seja memorizado no computador do candidato para ele continuar um outro dia. Mas de forma geral, as pessoas não abandonam os cadastros. Bem, aqui então já terminei de fazer mais um teste. E aqui, claro, atualizando a página, você tem então também, você então tem todos os dados do novo candidato. Você pode marcar essa estrela, é para o seu controle, por exemplo, suponhamos que já tenha lido, já tenha imprimido, já tenha guardado, então clica aqui para deixar marcado como lido, como guardado, etc. E aqui novamente tem o nome e sobrenome, a foto do candidato. Basta clicar com a foto e já abre em nova aba ou nova janela, dependendo do tipo de navegador que você utiliza. Ok, e clicando aqui para ver os dados do novo candidato. Aqui os dados do novo candidato e fazendo aquele processo. Lembrando novamente, aqui tem também as fotos com link. Lembrando novamente que essa parte, é claro, é criptografada. Então não há problema de perdas ou roubos desse cadastro. Ok? Bem, aqui eu creio que já está ok. Então aqui nessa parte o cadastro online já está fixo, sem janela pop-up, porque de fato algumas pessoas não aceitam no computador as janelas pop-up. Alguns computadores já vêm assim de fábrica, não aceitando janela pop-up. Perdão, computador não, o navegador. E muitas pessoas não sabem aceitar a janela pop-up. Então, sem a janela pop-up, eu creio que seja bem melhor. E já está fixo. E aqui, como eu disse antes, opa!
E aqui, como eu disse antes, vai ter aquele espaço em sobra, dependendo a quantidade de textos de cada vaga. Se a quantidade de texto for muito grande, então vai aparecer aquela pequena diferença. O cadastro pode ficar muito baixo. Então seria interessante criar um texto padrão, como por exemplo, como o que eu criei aqui, mostrando os detalhes básicos sobre o trabalho. Dessa forma o formulário vai ficar à vista. A parte principal do formulário, que é a pergunta, aqui está. Ele sempre sobe 700 pixels. Então, se o seu padrão, se o padrão da Sankyo for maior que esse, me avise para que eu possa calcular e modificar os pixels dessa parte do cadastro. Assim, dessa forma, aqui vai ficar fixo e aqui sempre vai aparecer pelo menos essa parte da pergunta do formulário, não sendo necessário o candidato ir até muito abaixo ou muito para cima. E aqui, se estiver já com o registro aberto, não esqueça que quando ele estiver aberto, é nessa parte que você tem que clicar. Se estiver fechado, você deve passar o mouse em formulários. Aqui está, formulários em registros. Ok? Bem, se necessita um pouco mais de espaço aqui, dependendo do monitor do seu computador, basta clicar aqui para recolher esse menu. Esse é um pequeno detalhe do WordPress. Então eu creio que já está. Bom, havendo dúvidas, por favor, entre em contato.